Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, nós vamos finalizar o capítulo 7, em que São Luís ele nos coloca como tema efeitos maravilhosos que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel. E dentre tantos efeitos em que a graça de Deus resplandece na alma daqueles que se entregam a Maria, São Luís aqui cita 7 no seu tratado. Ontem nós refletimos até o quarto efeito e hoje nós vamos refletir do quinto até o sétimo. Vamos refletir do parágrafo 217 até o parágrafo 225 do tratado. Vejam e percebam, e eu queria começar falando sobre isso, que na reflexão anterior também eu falei, mas gostaria de frisar mais uma vez, que São Luís, em cada um desses efeitos que ele coloca aqui, ele fala sobre a questão da fidelidade. Por exemplo, aqui no parágrafo 217, sobre esse quinto efeito, que é a comunicação da alma e do espírito de Maria, São Luís já inicia falando: contanto que pratiqueis fielmente esta devoção. E em todos os outros seguintes, ele deixa claro que Deus vai agir na alma daqueles que forem fiéis a Maria Santíssima, de que forem fiéis a esta devoção, de aqueles que praticarem fielmente essa devoção. É, então, as graças, elas vêm a partir da nossa fidelidade, a partir da nossa entrega. E aqui no efeito 5, essa da comunicação da alma e do Espírito de Maria, que está no parágrafo 217, São Luís ele vem nos reafirmar novamente tudo aquilo que ele já colocou em parágrafos anteriores do tratado, que quando aquela alma, que quando nós nos entregamos inteiramente à Santíssima Virgem, e essa entrega nós podemos entender uma entrega total, uma entrega do nosso pensamento, uma entrega com as nossas ações, uma entrega dos nossos deveres de dia a dia, uma entrega do nosso trabalho, da nossa família, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, uma entrega das nossas alegrias, uma entrega dos nossos passeios, dos nossos momentos de lazer. É uma entrega total à Santíssima Virgem. É chamar Maria para viver verdadeiramente conosco, para acordar conosco, dormir conosco e tudo fazer por ela. Nós vamos falar isso de maneira mais detalhada no próximo capítulo sobre as práticas. Mas essa entrega ela tem que partir também de uma vivência de oração e de uma vivência em que, através da oração, nós buscamos imitar as virtudes de Nossa Senhora. Ela que sendo aquela depositária das graças, dos tesouros de Deus. Vocês imaginem aqui como São Luís mesmo não fala, aqui no seu parágrafo 217, quando o Espírito Santo encontra uma alma verdadeiramente entregue a Maria, a elas descerá abundantemente, enchendo-as de seus dons, particularmente o dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas de graças. Então, o que São Luís nos coloca aqui, nesse quinto motivo, comunicação da alma e do Espírito de Maria, é deixar que Maria viva através de nós. Nós sermos como São Luís também aqui nos coloca, cópias vivas de Maria para amar e glorificar Jesus Cristo. Então, isso aqui pode parecer muita teoria para nós que estamos lendo, que estamos ouvindo. Isso aqui vai se tornar uma verdade no momento em que nós estivermos vivenciando, no momento da nossa prática do dia a dia, em que nós estivermos praticando e vivenciando essa entrega e essa confiança na ação de Maria também nas nossas vidas. Partindo para um próximo efeito, São Luís nos coloca aqui o sexto efeito, transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. Isso aqui nós já falamos aqui nessa reflexão, São Luís já falou em algum outro momento aqui do tratado. E ele reafirma essa transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo aqui como um efeito que essa devoção produz na alma daqueles que forem fiéis às práticas desta devoção. Então, aqui São Luís coloca:
como nós já falamos, que Maria é o molde perfeito de Deus, como diz também Santo Agostinho. Maria é o molde de Deus. E se eu quero me assemelhar a Jesus, eu posso, sem medo algum, ir a Maria. São Luís, eu gostaria até de ler aqui um trechozinho do parágrafo 219. Aquele que é lançado no molde divino fica em breve formado e moldado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele. Com pouca despesa e em pouco tempo ele se tornará Deus, pois foi lançado no mesmo molde que formou um Deus. Aqui eu gostaria de explicar para não restar nenhuma dúvida e não ficar nenhuma confusão, porque São Luís coloca que aqueles que se lançarem no molde divino, e esse molde divino é Maria, como mesmo também já afirmou Santo Agostinho, ele se tornará Deus. E aí São Luís coloca esse Deus com letra minúscula, para que não fique dúvidas. Em nenhum momento Maria é uma deusa. Em nenhum momento nós nos tornaremos como deuses em natureza. Mas o chamado que Deus nos faz é a santidade. Como ele mesmo colocou no seu evangelho em Mateus 5, no finalzinho do capítulo 5 de Mateus, versículo 48. Sede perfeitos, como vosso Pai celeste é perfeito. Nada do que Deus nos pede, nada do que Jesus nos pede é algo impossível. Ele nos chama à perfeição. E essa perfeição é a santidade. E a santidade é nós nos configurarmos plenamente à vontade de Deus. Nós nos configurarmos plenamente em Jesus Cristo. E o molde de Jesus, e o molde de Jesus é Maria. Nós nos assemelharmos a Jesus, e se nos tornarmos como Deus aqui colocado por São Luís, em nenhum momento é buscar ter a natureza divina, nem Maria tem a natureza divina. É se tornar Deus através da graça, e não Deus como natureza. Deus só temos um, que é o nosso Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso que São Luís coloca, ele se tornará Deus no sentido de se tornará semelhante a Deus pela graça que vem de Deus e que passa por Maria. Ficou claro para vocês o que São Luís aqui nos coloca? Que nós somos chamados a essa perfeição, nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a nos assemelharmos a Cristo, como mesmo São Paulo fala. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se São Paulo pôde dizer isso, muito mais Maria poderia dizer isso, ela que é o molde mais perfeito de Jesus Cristo. E São Luís coloca aqui ela como sendo aquela que vai modelar os santos. E para não me alongar, porque vocês vão ler, e leiam em oração, porque quando a gente lê em oração, se a gente lê muito rápido, essas informações elas vão passar sem a reflexão que lhes é devida, né? Que é necessária. Mas aqui no finalzinho dessa parte, no parágrafo 221, São Luís nos coloca: lembrai-vos que só se lança no molde o que está fundido e líquido, isto é, que é mister destruir e fundir em vós o velho Adão, para que venha a ser o novo em Maria. Então, se nós queremos ser moldados no molde de Maria, que é o molde de Jesus, para se colocar no molde, como São Luís aqui nos coloca, é necessário que nós sejamos o quê? Destruídos. Nós sejamos transformados, fundidos, para aí sim receber um novo molde. Perder o molde do velho Adão e assumir o novo em Maria. O novo que é essa busca de nós nos configurarmos a Jesus. Configurarmos, tomarmos a forma de Jesus. Como ele coloca aqui, lançam-se e perdem-se em Maria, para se tornarem o retrato natural de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso aqui é um efeito das almas que se entregam a Maria. Isso vai acontecer do dia para a noite? Não.
Isso vai acontecer através da nossa vivência de entrega, de oração e de fidelidade às nossas práticas, às práticas dessa devoção, à prática de entrega, que parte através de uma vida de oração, de uma vida sacramental, de uma vida em união, em busca de união com Jesus. Nós vamos aí ter muito tempo ainda nos exercícios espirituais para praticarmos, para buscarmos esta vivência maior. Mas vamos seguir adiante. O último efeito que São Luís aqui nos coloca é a maior glória de Jesus Cristo. E o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se Maria vai ser glorificada através de mim, nenhuma honra e nenhuma glória para nela. Tudo ela passa para Jesus. Ele até repete aqui o exemplo de Santa Isabel, de quando Maria chegou até Isabel e Isabel saudou Maria. E Maria, na mesma hora, ela canta o Magnífica, glorificando a Deus. Nada para em Maria, como São Luís aqui nos coloca, quando a louvamos, quando a amamos, honramos ou quando damos algo à Nossa Senhora, Deus é louvado, é amado, é honrado e recebe tudo, toda essa nossa entrega por Maria e em Maria. São Luís nos coloca aqui vários outros pontos de como Jesus é glorificado através dessa nossa entrega à Santíssima Virgem. E uma das formas que ele coloca aqui é através da humildade. Glorifica Deus, consequentemente, ela glorifica mais altamente a Deus, que só é glorificado perfeitamente pelos humildes e pequenos de coração. Porque essa devoção, ela parte de um ato de humildade nosso. É uma humildade de nós nos despojarmos do que temos, da nossa vontade, e entregarmos a Maria para ela bem fazer o que ela desejar da nossa entrega. E Deus é glorificado através desse ato de humildade. Ele é glorificado perfeitamente pelos humildes e pequenos de coração. Então, leiam com atenção. Tem muito mais detalhes e tem muito mais reflexões do que nós podemos colocar aqui nessa breve reflexão. Então, deixem que Deus fale ao coração de vocês nessa leitura, mas que possamos ficar com essa certeza que, através de uma entrega à Nossa Senhora da nossa vida, ela que vai receber toda essa nossa entrega, purificar e entregar de uma maneira mais sublime, mais santa a Jesus. Nós vamos estar mais conformados com a vontade de Deus e vamos estar mais próximos daquele que é o fim último dessa devoção, que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja, a cada um de nós e as nossas famílias. Continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.